Primeiro, o problema identificado não é só um problema da Amazônia, né? É um problema de todo o país, é um problema que está vinculado a muitas dificuldades no ambiente de negócio brasileiro. Então, o projeto ele nasce na medida em que identificamos, a partir da pesquisa do Doing Business, que avalia o ambiente de negócio em 192 países no mundo. O Brasil, a posição do Brasil é uma posição muito ruim, né? Especialmente do ponto de vista do tempo médio para abrir o negócio no Brasil. Então, a pesquisa do Doing Business avalia o Brasil como, nesse quesito, em relação ao tempo médio de abertura de empresa, ele avalia o Brasil em 143ª posição, ele melhorou um pouco no último período, hoje ele deve estar entre o 38º e 39º, e quando a gente olhou para esse número e viu, inclusive no período que passamos atuando tanto nas secretarias municipais de Fazenda, quanto na Secretaria Estadual de Fazenda do Estado do Pará, nós percebemos que isso é um problema enorme. As dificuldades que os pequenos empreendedores, o pequeno, médio, grande empreendedores têm para se instalar no Brasil. Então, nós vimos esse problema na Amazônia, essas dificuldades se agravam por uma série de situações, né? Especialmente do ponto de vista de estrutura logística, acesso à internet, dificuldades operacionais nas prefeituras, do ponto de vista até de capacidade técnica mesmo, dos servidores públicos das cidades, em alguns casos, de estar estruturado para receber grandes empreendimentos na Amazônia, especialmente no Pará, que é onde atuamos, especialmente no Pará. Para você ter uma ideia, quando foi assinada a licença para a construção de Belo Monte, 91,65% da obra de Belo Monte, só para dar um exemplo, ocorreu dentro do território do município de Vitória do Xingu. E o município não tinha nenhuma institucionalidade estruturada, não tinha um marco legal, né, adequado para receber uma obra de uma magnitude que foi a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, que impactou várias cidades, mas o volume maior foi em Vitória do Xingu e Altamira, com 8,35%, né? Da obra ocorreu no município de Altamira. Então, ali a gente identificou uma dificuldade enorme para quem tinha que se instalar, tinha que construir a usina, tinha que, enfim, inclusive preparando o município para coordenar esse conjunto de atividades econômicas que estavam ali acontecendo no território da cidade. Então, as dificuldades, tanto na Amazônia quanto no Brasil, especialmente está ligada a uma baixa integração institucional e tecnológica, né? E a gente percebe uma dificuldade muito grande dentro da própria estrutura de cada ente federado, no caso, especialmente de município, entre as secretarias de meio ambiente, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Secretaria de Obras, Urbanismo e Secretaria de Finanças, muitas dificuldades operacionais, de procedimento, de legislação, de dificuldades mesmo relacionadas ao dia a dia, né? De procedimentos que cumpram, ao mesmo tempo, cumpram a legislação da cidade e, ao mesmo tempo, até para que a cidade tenha uma melhor qualidade de vida do que tem hoje. Esse território é usado de uma maneira muito desordenada, né, sem uma baixa capacidade que os municípios têm de monitorar e de exercer a sua competência, especialmente prevista no artigo 30 da Constituição Federal, que os municípios têm a competência para regular essas atividades econômicas na cidade. Então, você tem uma fragilidade muito grande em procedimentos vinculados a licenciamento, uma série de retrabalhos, um custo
operacional para a administração pública muito grande. Esses são os problemas assim que a gente identificou como sendo os mais que gera uma dificuldade muito grande para as prefeituras receberem esses empreendimentos que querem, inclusive no momento agora tão oportuno, que a gente está discutindo a COP, como é que esses municípios estão para receber projetos, por exemplo, para a bioeconomia. Então, você tem aí um gargalo que tanto o governo do Estado quanto os municípios do Estado precisam se estruturar do ponto de vista de tecnologias e do ponto de vista de um novo marco regulatório que efetivamente resolva, facilite, simplifique os procedimentos e faça com que esses negócios eles existam, se instalem e gerem emprego, renda e desenvolvimento para as cidades, desenvolvimento para o nosso Estado, desenvolvimento para o país. Existe uma dificuldade que é, assim, a essência do nosso projeto é transformar a jornada física, presenciais e analógicas em jornadas digitais. Tá? Então, para além de olhar apenas o que as prefeituras precisam fazer do ponto de vista de melhorar o seu ambiente regulatório, quando eu falo isso, é dentro de uma estrutura que é um problema que envolve os 3 entes federados. Então, vejam, em 2007, o presidente Lula assinou a Lei 11.598, criando a Rede Sim no Brasil. Né? Então, a Rede Sim ela foi um projeto de país estruturado para resolver e simplificar os processos de licenciamento e abertura de empresa para melhorar o indicador do Doing Business do Banco Mundial. Tá? Então, funciona assim, você tem o DRE, que é o Departamento Nacional de Registro de Empresa, vinculado ao Ministério da Economia, e embaixo dele você tem o Departamento de Registro de Empresa, né? Embaixo dele você tem as 27 juntas comerciais do país, onde as juntas são responsáveis, têm a competência para fazer o registro de ato constitutivo empresarial. Tá certo? A Receita Federal, ela gera, que está dentro do integrador nacional, ela gera os CNPJs para o Brasil. Os integradores estaduais via juntas comerciais do Brasil, eles realizam o processo de ato constitutivo empresarial em cada uma das 27 unidades federativas. E integrando aí as secretarias estaduais e corpo de bombeiros dos estados. E não foi desenvolvida uma tecnologia para ser o integrador municipal da Rede Sim. Então, hoje, o que nós criamos foi o integrador municipal da Rede Sim no Brasil, que compõe essa rede entre todos os entes federados, que é previsto no cumprimento da lei da Rede Sim e de outras legislações mais atualizadas que visam melhorar, criar um marco regulatório que melhore os procedimentos, que agilize os procedimentos, mas, ao mesmo tempo, garanta que as prefeituras cumpram a sua competência no sentido de regular, do ponto de vista urbanístico, ambiental, sanitário, de localização e funcionamento de negócios no Brasil. Então, quando você introduz tecnologia para aplicar um marco regulatório nacional, estadual, municipal, você cria uma nova relação entre a administração pública, especialmente tudo por aplicativo. Nós temos a plataforma, você tem uma ideia, ela criou, está dentro do algoritmo da plataforma, do aplicativo Empresa Digital, uma classificação de risco com base nas atividades econômicas. Então, essa classificação de risco é feita de forma automatizada, com uma série de tecnologias que são disponibilizadas aí. Esse é um exemplo para melhorar a relação entre o cidadão, o empreendedor da cidade, com o servidor público, né? E com os serviços públicos, oferecendo serviços públicos digitais isonômicos, imparciais, conclusivos, eficientes e rápidos para o cidadão, para o empreendedor, para quem quer empreender
na Amazônia, no estado do Pará, no Brasil. Então, o que você tem de entrave ainda, que a gente identifica nas prefeituras, é uma cultura. A variável cultural ela é muito forte no sentido de esse empreendedor, esse cidadão, ele consiga agora, ao invés de se deslocar presencialmente num órgão de meio ambiente, no órgão da vigilância, do Departamento de Vigilância Sanitária, na Secretaria de Serviços Urbanos e Obras, ou na própria Secretaria Municipal de Finanças, que agora esse fluxo ele vai fazer todo pelo celular. Ele não precisa, mas existe uma cultura de falar com a autoridade dos municípios. Essa cultura ela precisa ser modificada. É preciso que os empreendedores e os cidadãos, o próprio servidor público, acredite que a tecnologia funciona e ela gera resultado, e os números de Ananindeua. Para você ter uma ideia, dos 11.540 empreendimentos que foram abertos no ano passado em Ananindeua, isso no ano passado todo, não, mas do período de implantação do projeto, que foi de março a dezembro de 2023, 44% das atividades econômicas elas foram liberadas, né, elas foram licenciadas, não só a viabilidade automática, mas tanto a viabilidade quanto o licenciamento foi feito de forma 100% digital. Então, foram 5.153 empreendimentos em Ananindeua, que o empreendedor, na hora que ele concluiu o preenchimento no formulário eletrônico da junta comercial, na hora que ele concluiu esse processo lá, automaticamente os dados são recepcionados pelas 4 secretarias envolvidas, o sistema, com base na classificação automática de risco, ele classifica se aquela atividade é baixo ou alto risco, e quando ela é classificada como baixo risco, automaticamente é feita essa viabilidade, que no convênio que existe entre município e junta, no convênio estabelece que esse prazo vai até 48 horas, se passar de 48 horas, o processo é aprovado automaticamente. No nosso caso, né, no caso das cidades que estão operando com a nossa tecnologia, para atividades econômicas previstas no decreto, que é o decreto de desburocratização do ambiente de negócio da cidade, onde são reguladas ali todas as atividades econômicas, todas as quinais e qual tipo de tratamento cada uma dessas atividades devem ser reconhecidas pela plataforma como baixo ou alto risco. Classificou dessa maneira, o sistema compreende, no momento da recepção do projeto, de qualquer procedimento feito na junta, seja para uma viabilidade automática, uma viabilidade, seja para a constituição de uma empresa, seja para atualizar um dado cadastral, seja para baixar uma atividade econômica, também é um problema, para qualquer um desses processos, a plataforma recepciona isso e, de forma automática, ela dá respostas, tá? Tanto se aquela atividade, ela classifica a atividade e dá resposta automática. Se for de baixo risco, ela automaticamente essa atividade ela já começa a operar, especialmente se for microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual. Então, entendemos sim que você tem, só respondendo de forma objetiva a sua pergunta, existe um aspecto cultural muito forte que as prefeituras precisam trabalhar melhor a parte de comunicação, mas só que assim, com o tempo, olha, agora, em Ananindeua, 44%, né, já foi feito de forma automática os procedimentos. A ideia é que até o final desse ano a gente consiga, em Ananindeua, automatizar 100% das atividades econômicas, usando critérios objetivos da legislação urbanística, ambiental, sanitária, de localização e funcionamento de negócio. Então, a gente está falando de um projeto de transformação digital de cidade que ele tem uma variável cultural importante. E aí é preciso fazer também um processo de educação digital desse empreendedor, desse cidadão que se relaciona com a cidade, com os servidores públicos também, que passam por um processo de formação muito forte para poder, enfim, imagina o dia a dia de um servidor público que ele sempre fez naturalmente as suas atividades de uma maneira, e, de repente, vem um novo marco regulatório, uma nova tecnologia que muda aquela forma de atuar dele, dando muito mais eficiência.
onde parte das atividades que ele executa, um robô pode fazer. Não é necessário que ele fique carimbando papel o dia todo. Esse servidor, agora, ele vai ser colocado em atividades muito mais nobres, muito mais importantes do ponto de vista diante da compreensão que ele tem, né, desenvolvimento das suas atividades, ele vai ser alocado para atuar especialmente nas atividades de alto risco. E as atividades de alto risco, elas são tramitadas pela plataforma de forma 100% digital. Então, ao invés dos servidores ficarem atuando sobre todas as atividades, ele simplesmente vai atuar apenas na atividade de alto risco, que são aquelas que merecem uma atenção maior por parte da administração pública para evitar incidentes, incêndios, inclusive falando de incêndio aqui, porque o Corpo de Bombeiro também é parceiro do projeto. O Corpo de Bombeiro, ele tem não só para abertura, alteração de dados cadastrais, quando você muda o endereço, mas também a renovação anual das licenças. O Corpo de Bombeiro é parceiro e a prefeitura recebe, é integrado na plataforma, e a prefeitura, para fazer a emissão dos alvarás anualmente, aquelas que são consideradas como baixo risco, tem lá o procedimento de integração com o Corpo de Bombeiro para liberar essa atividade econômica e impedir que fiquem ocorrendo esses incidentes que a gente assiste de vez em quando na imprensa, infelizmente, tá? Inclusive, para evitar incidentes como o da Boate Kiss, que é um incidente que todos nós conhecemos, lamentavelmente, foi um incidente que a gente realmente... Isso também nos motivou muito a desenvolver uma tecnologia para evitar esse tipo de ocorrência, seja de uma obra, seja por uma situação de uma construção inadequada para operar uma atividade econômica que pode trazer prejuízo para a coletividade. Primeiro, dizer que a gente está muito feliz em hoje atender 14 cidades, né? A gente tem aqui os números dos impactos que a gente está gerando. Nós hoje estamos impactando mais de 1.600.000 pessoas no Estado. São mais de 110 mil CNPJs ativos que estão na base, a nossa base. São mais de 218 mil serviços digitais que são disponibilizados por essas plataformas que a gente oferece para as prefeituras, porque não é só a plataforma que desenvolve, a plataforma Empresa Digital, mas agregado a essa plataforma você tem todo um ecossistema de aplicativos, né? O nosso trabalho é 100% mobile, e você que está assistindo, você pode entrar tanto na rede Google Play quanto no App Store e escrever a palavra Empresa Digital. Você baixa o aplicativo e você vai acessar as cidades que estão operando na plataforma, e por lá você faz todo o procedimento. Essas cidades são, no Pará, Ananindeua, Paraopebas, Paragominas, Redenção, São Félix do Xingu, Benevides, Portel, Acará, Carajás, Ulianópolis, Óbidos e Abaetetuba, agora que a gente está fazendo o processo de implantação em Abaetetuba. Isso, implantado nessas cidades, para você ter uma ideia, são mais de 6 milhões e 500 mil folhas de papel que deixaram de ser utilizadas, né? Você tem aí mais de 65 milhões de litros de água que foi economizada por deixar de usar papel, porque agora o serviço ele é digital. Você tem aí mais de 563 mil quilos de CO2 que deixou de ser emitidos na atmosfera. Então, isso tudo são impactos que o nosso projeto gera, sem contar nos resultados da arrecadação. Para você ter uma ideia, em Ananindeua, o ISS cresceu. Em 9 meses, ele cresceu 38,8 milhões de reais. Então, e o custo do projeto é um custo muito baixo. A economia que esse projeto gera, apenas no caso de Ananindeua, que é uma economia que mede tempo médio, imagina, você substitui jornada física presencial e analógica por jornada 100% digital. O tempo que esse servidor vai estar usando energia, internet, papel, água, o tempo dele, ele diminui para isso, né? E as despesas
também cai significativamente. Então, a economia em Ananindeua passou de 13 milhões de reais em 9 meses. Então, o serviço que, em média, o custo médio de um serviço público presencial, ele custa, em média, 61,35%, segundo dados da Secretaria da Fazenda do país, né, do Ministério da Fazenda. Isso é um dado de 2019. E, em média, o serviço, pela nossa plataforma, o serviço já baixou, no caso da Ananindeua, para R$ 4,92. Então, quando você multiplica a quantidade de serviço e diminui os custos que você teve para investimento no projeto, você tem uma economia aí que vai para mais de 13 milhões de reais a despesa, a economia que o município fez, além disso, de toda a eficiência que o projeto gera. Então, a nossa ideia é apresentar esse projeto para que o governo do Estado implante ele em todos os 144 municípios do Estado, melhorando o ambiente de negócio, melhorando os indicadores de competitividade que o Estado do Pará precisa melhorar. Então, implantando em todo o Estado, o impacto só em CO2 passaria a ser 2.448 quilos de CO2 que deixariam de ser emitidos nos 144 municípios do Estado e colocaria o Estado do Pará na verdade, colocaria o Estado do Pará no primeiro do ranking nacional em relação não só de viabilidade, mas também de constituição de empresas no Pará. Infelizmente, o indicador do Estado do Pará, do ponto de vista do trabalho que a junta faz, ele está no tempo médio relativamente igual às das outras, ou melhor e bom, comparado com outras juntas comerciais do Brasil. Mas, infelizmente, o indicador do Pará, no geral, ele é muito baixo, especialmente por Belém. Belém, hoje, lá leva, em média, isso dado que está no portal do governo federal, 76 horas e 7 minutos, em média, para dar uma resposta para o sistema da rede SIM na junta comercial. Esse é um indicador muito ruim. Belém, hoje, é a última capital brasileira em relação ao tempo de resposta. Lamentavelmente, é muito triste ver uma cidade que vai receber a COP tendo um indicador tão ruim e mais, tendo uma solução aqui na Amazônia, aqui em Belém do Pará, que está resolvendo esse problema, já resolveu aqui para 14 municípios. A nossa ideia é ampliar não só para municípios do estado do Pará, mas também para todo o Brasil. Então, eu resumiria dizendo que nós somos uma GovTech com todo orgulho, paraense, né? Fomos incubados na Agência de Incubação de Empresas Básicas Tecnológicas da UFPA. Hoje estamos instalados também no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, projetos na área de inteligência artificial, blockchain, de geolocalização, que é a segunda etapa desse projeto que a gente está implantando nas cidades. Esse projeto, nessa primeira etapa, você estrutura os dados e lá na frente você vai precisar trabalhar esses dados para fazer política pública nas cidades, no estado do Pará e no Brasil. Então, os resultados globais que a gente tem, tanto de arrecadação quanto os indicadores de melhorias do projeto, são incríveis nas cidades que a gente já implantou. E o nosso desejo é que essa solução ela continue gerando impacto positivo para o desenvolvimento das cidades, para o desenvolvimento do nosso estado e para o desenvolvimento brasileiro.